Bem, meus irmãos, Pai do Senhor, boa tarde. É sempre uma alegria poder compartilhar das bonanças de Deus, né? Poder compartilhar sempre o aprendizado com os irmãos, né? Então, hoje eu estou com o objetivo de nós conversarmos um pouco sobre um documento doutrinário que rege a nossa Assembleia de Deus, nossa declaração de fé. E o objetivo, claro que eu vou falar como um ponto introdutório, e meu objetivo neste momento meus irmãos, para que nós venhamos entender a necessidade de criar um documento como esse, a necessidade de se estabelecer um documento como esse para a nossa composição doutrinária, é? E dizer também que todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos também, eu sei que algumas pessoas, mas por quê? Porque nós precisamos entender a Bíblia, ela não precisa, Deus não precisa ser defendido. Porém, as doutrinas que são apresentadas dentro da Bíblia Sagrada, elas sim precisam ser defendidas por nós, por nós. Então, este é um livro, a capa, né? Melhor dizendo, do documento que rege a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, tá? Não está querendo passar. São problemas com a internet, não tem forma de dar esses probleminhas. Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Olha, deixa eu mudar a minha posição aqui, tá? É melhor não atrapalhar a leitura dos irmãos. Bem, como eu já tinha. Aqui nós temos, como nós vamos falar sobre a maior parte que nós vamos falar é um ponto introdutório, tá? Então, aqui isso de introdução deste documento, nós temos esse,
15 de introdução nós temos aqui. O credo, confissão de fé, regra ou declaração de fé são interpretações autorizadas das Escrituras Sagradas, aceitas e reconhecidas por uma igreja ou denominação, tá? Como nós estamos falando de uma igreja local ou de uma denominação que tem o seu ponto geográfico, precisa ter o seu corpo doutrinário sistematizado. Para isso, precisa-se de um documento em que conste as suas teses doutrinárias, né? Olha aqui, a Bíblia é a palavra de Deus e a única autoridade inerrante para a nossa vida. Nós sabemos disso. Então, por isso que as doutrinas que estão estabelecidas nesse documento, em qual nós vamos ver eu posso dizer, uma série de estudos sobre a nossa declaração de fé, nós vamos observar que ela é tirada, as doutrinas são tiradas de interpretações da própria Bíblia Sagrada, pois ela é a nossa regra de fé e prática, ela é inerrante. Então, são delas que nós tiramos doutrinas, como a doutrina do Espírito Santo. Claro que existe lá falando sobre o Espírito Santo, só que não tem aquela matéria sistematizada naquela matéria exclusiva, naquele assunto exclusivo. Então, nós vamos passar ao próximo. Olha aí. Nós temos aqui uma frase de Philip Schaff. Ele diz: a Bíblia é a palavra de Deus ao homem. O credo é a resposta do homem a Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então o credo é como nós respondemos, como nós interpretamos as escrituras sagradas. Então, por isso que ele coloca dizendo que o credo é a resposta do homem a Deus. Então, é como se nós estivéssemos dizendo assim: Senhor Deus, assim nós interpretamos a Bíblia, que ela fala sobre questões do Espírito Santo, a martiologia, a doutrina do pecado, entre outras questões, o pecado original, né? Então, são essas questões que nós colocamos aqui. Vamos à frente. Olha, como nós já observamos, gente, quando os apóstolos, eles não, mesmo nós sabendo que os apóstolos tinham a sua vida exclusivamente para Deus, para ensinar, para redarguir, então nós observamos aqui que a partir do primeiro credo, onde ele foi sistematizado, foi no século II da era cristã, né? Da nossa era. Então, daí surgiu a necessidade de se organizar os pontos mais significativos da fé cristã. Pois desde muito cedo na história do cristianismo surgiram controvérsias e heresias que questionavam o verdadeiro ensino cristão. Por diversas vezes, meus irmãos, nós tivemos durante a história do cristianismo falsos mestres, falsos ensinadores com heresias. Por exemplo,
Quando João escreve o Evangelho de Jesus Cristo, né? Ele escreveu para combater os gnosticistas, os agnósticos, tá? Então, por isso que nós vamos observar o Evangelho de Jesus Cristo escrito por João, nós vamos observar ele sendo mais diferente, se diferencia no corpo teológico, tá? Dos três outros evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O de João ele é mais teológico. Então, é por isso surgiu essa necessidade de se organizar um documento que dissesse, ó, nós vamos ser regidos pela Bíblia, e a Bíblia, nós interpretamos que a Bíblia fala dessa forma. Então, são esses assuntos, é assim que nós devemos crer nos assuntos que constam dentro da palavra de Deus. Aqui. Essas formulações foram sendo aperfeiçoadas e tornaram-se conhecidas como credos ou símbolos. O termo credo vem do latim credo e significa creio, deposito, confiança. Essa é a etimologia da palavra credo. Também no símbolo se tratando na expressão grega, símbolo, que significa literalmente arremessar, junto, comparar, sendo, porém, usado em referência a qualquer declaração formal, a qualquer declaração formal, seja credo ou confissão de fé ou catecismo. Tá? Aqui nós temos os credos universais, né? Esses credos universais, eles são conhecidos como credos ecumênicos, visto que a sua aceitação é ampla e não se restringe a uma ou outra região. Os principais são os credo, eu vou ter credo dos apóstolos do século II, o credo niceno, no ano 325 depois de Cristo. Também tivemos o terceiro, no credo niceno constantinopolitano, no ano 381 depois de Cristo. O credo de Calcedônia, no ano 451 também depois de Cristo. Com esses credos, não é que era um credo diferente do outro, não. A questão é porque as interpretações iam variando, as pessoas viam, ó, isso aqui ficava melhor assim. Então foram assim, não tinha algumas doutrinas que hoje existem no nosso credo, que está fechado, não existia nessa época, até por causa das interpretações dos teólogos, que não eram tantas, né? E tivemos o credo de Atanásio, cerca do ano 500, tá? Então, nós tivemos aí as confissões de Augsburgo. Essa confissão de Augsburgo, meus irmãos, está aqui em nossa introdução. Ela foi elaborada por Martinho Lutero, também por Philippe Melanchthon, no ano 1497. Em 1530, as confissões helvéticas, a primeira em 1534 e a segunda em 1566, onde elas foram preparadas por Bullen e Zwinglio. Também nós tivemos a confissão da fé de gaulesa, a fé escocesa. Nós tivemos a confissão escocesa no ano 1560, onde foi preparada por uma comissão liderada por John Knox, tá? A confissão belga, 1561, preparada por Guy de Breuil e Guy Bryan, tá? Nos anos de 1522 a 1567. Tivemos o Catecismo de Heidelberg, escrito por Zacarias Ursino, Gaspar Oliveano também. Então, com isso, no período da Reforma, nós tivemos vários documentos de fé. E a partir da Reforma, nós tivemos o estopim desses documentos, tá? E nós podemos observar que esses documentos não ficaram restritos só
no local onde se iniciou a reforma, na Alemanha. Não, esses foram abrangentes, eles foram para Escócia, eles foram para a Inglaterra, teve também o Catecismo de Heidelberg, também na Alemanha. Então, ao todo, nós tivemos 39 artigos de religião preparados originalmente até os anos em 1552. Tem, por exemplo, nós tivemos o catecismo de que sofreram minuciosas revisões. Aqui eles já começam a sofrer revisões. Por exemplo, no ano de 1563, por Matthew Parker, ele diz, onde o arcebispo da Cantuária, que era como um cortejo de 3 artigos, é a confissão de fé da Igreja Anglicana, que é a Igreja da Inglaterra, né? A partir disso, meus irmãos, nós vamos observar mudando um pouco o contexto, mudando o contexto, não o contexto de época, mas o contexto teológico, né? A partir de aí, nós tivemos aí um movimento chamado de remonstrância, onde o arminianismo holandês, no ano de 1610, articulou uma breve declaração teológica em 5 pontos, assinada por 44 ministros, apresentada ao Estado holandês. Por quê? Porque nessa época já existia o credo da declaração de 5 pontos do calvinismo. Então, daí veio a remonstrância, que era esse pessoal, que o termo remonstrância é um termo que se origina-se da palavra remonstrare, do latim medieval, cujo significado é protestar, expor, manifestar. E nos anos de 1618, houve uma ampliação na explicação desses 5 pontos, que foi denominada como opiniões dos remonstrantes. Então, eles estavam fazendo o quê? Eles estavam protestando contra os 5 pontos que já estavam pré-estabelecidos, já estavam estabelecidos, os 5 pontos calvinistas, né? Daí, nós tivemos, então, Jacó Arminio como sendo o principal representante deste movimento, né? E, posteriormente, nós tivemos Simão Episcópio, que escreveu a Confissão Arminiana, que é a confissão, que é a nossa confissão, né? De 1621, onde ele estava ratificando as crenças arminianas. E, por fim, temos a Confissão de Fé de Westminster, tá? Que foi produzida na Abadia de Westminster, em Londres, a pedido do Parlamento Britânico, entre 1643 a 1647. Então, observe bem, quero destacar um ponto. Nós observamos que nessa parte aqui, os documentos, a igreja e Estado, eles eram muito interligados ainda, porque eles teriam que apresentar o Estado holandês, as suas defesas, os seus pontos, como eles creriam, tá? Por isso, eles tinham muito isso. Não era simplesmente para os crentes, para aqueles que aderivam ao cristianismo, tá? Daí nós tivemos a obra da Declaração de Fé, um documento eclesiástico que organiza, aqui nós já estamos na parte da organização, de forma escrita e sistemática, gente, não é crianças, é crenças, meu Deus. Crenças e práticas das Assembleias de Deus no Brasil, que já são ensinadas nas igrejas desde a chegada ao país dos missionários fundadores, Daniel Berg, em 1884 a 1963, e Gunnar Wingre, 1879 a 1933, tá? Então, nós observamos aqui que esses dois missionários e o contexto social, político, por si só, ele exige uma definição daquilo que a igreja crê e daquilo que a igreja professa desde as suas origens. Então, eles já traziam na sua bagagem aquilo que a Europa já estava fazendo. Então, eles implementaram isso aqui para defender os seus pontos teológicos, os seus pontos de vista, né? Então, a Bíblia, ela é a nossa única fonte de fé e autoridade, ela é inerrante, nós sabemos disso, mas precisa-se, então, estabelecer esses aspectos. Deixa eu tirar mais uma.
Desde a frente. Observe bem, aqui, ó. O contexto social e político por si só exige uma definição daquilo em que a igreja crê e daquilo que professa desde as suas origens. A Bíblia é a nossa única fonte de autoridade, a inerrante, infalível, completa e inspirada palavra de Deus. As Escrituras sagradas, no entanto, precisam ser interpretadas para que todos conheçam a sua mensagem. Assim sendo, o conteúdo dos 24 capítulos da Declaração de Fé são as interpretações autorizadas das Escrituras e os ensinos oficiais das Assembleias de Deus no Brasil. Então, melhor dizendo, aqui nós temos neste documento a nossa interpretação. Por exemplo, você vai pregar em determinada localidade. Para você pregar, sendo você um pregador arminiano da Assembleia de Deus, você não vai pregar baseados em declarações de fé calvinistas, né? Porque ali teria uma confluência de ideais, uma confluência teológica. Então, você vai basear o seu sermão, a sua reflexão em cima do documento que rege a Assembleia de Deus, tá? Este documento não serve para outras denominações, por exemplo, não serve para os batistas, não serve para os presbiterianos, tá? Não serve para outras denominações. Serve exclusivamente para nós, assembleianos arminianos. Vamos mais à frente. Ó, Nosso Cremos, publicado em cada edição do jornal, aqui já é na época dos missionários Daniel Berg e Gunaving, tá? A partir do século XX, tá? Século XX mesmo. Século XIX para o século XX. Nosso Cremos, publicado em cada edição do jornal Mensageiro da Paz, tem sido o único documento oficial da Igreja e expressa o nosso pensamento doutrinário. Agora, o referido texto passa a ser o extrato da declaração de fé como verdades centrais de nossa denominação. Então essa denominação, queridos nossos amigos, nossos irmãos, nós observamos aqui que esse cremos, ele foi intitulado. Então, a partir daí, o Mensageiro da Paz era um artigo intitulado O que ensinamos, foi ensinado em outubro de 1938, também no século XX, né? O missionário americano Theodore Richard Short, que servia no interior de São Paulo, publicou no mesmo período o Cremos, intitulado assim, em que cremos os pentecostais. Depois nós tivemos o Mensageiro da Paz, dos anos 1969, também nós tivemos também uma nova revisão, tá, do Cremos, que foi publicado no jornal Mensageiro da Paz. Ele tinha sido o único documento oficial da igreja que expressava o nosso pensamento doutrinário. Deixa eu olhar aqui. Coisas. Então, aqui nós encerramos. Por que que nós encerramos? Porque quando nós observamos todos esses aspectos, por a necessidade de se criar este documento foi para que nós tivéssemos algo com que nos reger, algo com que nós nos defendemos de heresias que poderiam posteriormente acontecer, tá? Então, para isso, eu quero só deixar aqui, ressaltar que o pensamento doutrinário agora, o referido texto, ele passaria a ter, a partir dessa época, 16 artigos de fé. Cremos, eles são a explicação aqui na declaração de fé, na mesma sequência de assuntos, sendo, às vezes,
intercalados com alguns capítulos que tratam de temas ensinados pela igreja. E observe bem, todo o nosso corpo, a nossa declaração de fé, todas as doutrinas, quando você vai ler o documento, o livro em si, você vai observar as referências bíblicas que lá existem, em qualquer assunto que seja. Seja falando do pecado original, seja falando do Espírito Santo, seja falando da igreja, seja falando da parte eclesiástica, lá tem todos os versículos para que concordam e que fazem com que esses textos sejam verídicos, porque eles estão explícitos na palavra de Deus, tá? Então, essa é uma forma de introdução. Mas nos dias seguintes nós vamos trazer ainda os primeiros assuntos, tá? Onde nós vamos falar sobre alguns assuntos que tem na nossa declaração de fé, porque são muitos, tá? Nós vamos falar sobre o primeiro capítulo, vai falar sobre as Sagradas Escrituras. No capítulo 2, nós vamos falar sobre Deus, tá? Os títulos de Deus, os tributos morais de Deus, esses aspectos, tá? No capítulo 3, vamos falar sobre a Trindade, tá? Você não vê o nome Trindade na Bíblia, mas nós sabemos que lá está, então nós temos uma doutrina sistematizada em cima disso. No capítulo 4, vamos saber sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 5, sobre as obras de Cristo. Capítulo 6, sobre o Espírito Santo. Capítulo 7, nós vamos falar sobre o homem, tá? A constituição humana, o corpo, o homem interior, o espírito humano, a alma, são assuntos belíssimos, tá? Então, nós vamos trazer uma série de assuntos acredito que vai beneficiar muito a nós como cristãos, a nós como servos do Senhor Jesus Cristo, tá? Um abraço, que Deus possa nos abençoar, que você possa aprender um pouco da história do nosso credo, do nosso cremos, do que nós pregamos, do que nós cremos, para que então nós estejamos com os pés firmes naquilo que nós ensinamos como palavra de Deus. Mais um abraço, fique com Deus.